Olá, tudo bem? Eu sou a Elo e hoje você vai ter uma aula exclusiva sobre microagulhamento e as fases da cicatrização. Certo. Vamos começar então entendendo o mecanismo de ação do microagulhamento, que também é chamado de indução percutânea de colágeno, que consiste aí na criação de múltiplas microlesões na pele por meio de agulhas estéreis. E essas microlesões, elas vão ativar mecanismos naturais de cicatrização que vai promover a renovação tecidual e estimular a produção de colágeno, também de elastina. E esse processo, ele ocorre em três fases principais. Primeira fase, a fase inflamatória. A segunda fase é a fase proliferativa e a terceira fase, a fase de remodelação. E além do estímulo de colágeno, o microagulhamento ele também aumenta a permeabilidade da pele, favorecendo aí a absorção de ativos cosméticos, que dependendo da técnica que você usar, podem ser aplicados durante ou após a sessão, e é conhecido como drug delivery, que é a entrega da droga. No nosso caso, na estética, a entrega do princípio ativo. E pode ser feito com o Derma Roller. Na verdade, muita gente chama o aparelho de Derma Roller, mas esse era originalmente o nome de uma marca. E o equipamento ficou tão popular que o nome acabou aí sendo usado para se referir a qualquer rolo de microagulhamento. Assim como acontece quando chamamos uma lâmina de barbear de gilete. Beleza? E ele é de uso único e descartável, jamais reutilize, mesmo que seja na mesma paciente, porque não está mais adequado para uso, beleza? Inclusive, a Anvisa deixa muito claro que é de uso único e descartável. E também tem a Dermapen, que é a caneta que você está vendo aí na imagem, onde apenas os cartuchos são descartáveis e a profundidade das agulhas varia de acordo com o objetivo do tratamento e a área a ser tratada. E o microagulhamento pode ser indicado para diversas queixas estéticas, como cicatrizes de acne, linhas de expressão, rugas finas, poros dilatados, flacidez, fibroedema geloide, estrias e manchas, incluindo aí até alguns casos de melasma. Claro que sempre com muito cuidado, muita cautela, porque a gente sabe que qualquer tratamento inadequado para o melasma acaba piorando aí o quadro, e também é muito utilizado para melhorar a textura da pele e promover um aspecto mais uniforme e saudável. É um tratamento bem completo. Agora vamos falar um pouquinho sobre as principais fases de cicatrização. A primeira etapa é a fase inflamatória, que vai se iniciar aí imediatamente após o procedimento e dura aproximadamente de 1 a 3 dias. Nesse momento, o organismo ele reconhece as microperfurações como uma lesão e ativa seus mecanismos de defesa. Vai ocorrer inicialmente a formação de coágulos e a agregação de plaquetas que liberam importantes fatores de crescimento como o PDGF e o TGF-beta. Também a liberação de substâncias inflamatórias como histamina, prostaglandinas e interleucinas, que são responsáveis pelos sinais clássicos da inflamação, como a vermelhidão, o calor, leve edema e sensibilidade local. Além disso, células de defesa como neutrófilos e macrófagos, eles migram para a região lesionada para remover resíduos celulares e preparar o tecido para a próxima etapa da cicatrização. E após o controle da inflamação, inicia-se a fase proliferativa, geralmente entre o terceiro e o 14º dia. E é considerada uma das fases mais importantes para os resultados estéticos do microagulhamento. Durante esse período ocorre a repitelização, ou seja, a reconstrução da epiderme, e também acontece a angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos responsáveis por fornecer oxigênio e nutrientes ao tecido em regeneração. Outro evento fundamental é a ativação dos fibroblastos. Essas células passam a produzir componentes da matriz extracelular, como fibronectina, ácido hialurônico e principalmente colágeno.
Inicialmente predomina a produção de colágeno tipo 3, que funciona como uma estrutura provisória para a reorganização do tecido, beleza? E a terceira etapa é a fase de remodelação, também chamada de maturação. É a mais longa do processo e pode durar aí de semanas a vários meses, chegando até um ano ou mais em alguns casos. E nessa fase ocorre a substituição gradual do colágeno tipo 3 pelo colágeno tipo 1, que é mais resistente e organizado. As fibras de colágeno passam por um processo de alinhamento e reorganização, tornando o tecido mais firme, uniforme e funcional. E a matriz extracelular é remodelada, a pele adquire melhor textura, elasticidade e sustentação. É justamente nessa fase que observamos a melhora progressiva das cicatrizes de acne, rugas, estrias, poros dilatados, enfim, porque a produção e maturação do colágeno, eles continuam acontecendo muito tempo após a sessão. E um detalhe muito importante é que após a sessão, é normal que a pele apresente vermelhidão e sensibilidade temporárias. Por isso que os cuidados pós-procedimento são fundamentais. E apesar de ser um procedimento seguro, quando realizado por profissionais capacitados, é claro, existem contraindicações. O microagulhamento não é recomendado em caso de infecções ativas na pele, inflamações, tendência à formação de queloides e durante a gravidez, entre outras situações que devem ser avaliadas individualmente. Resumindo, então, o microagulhamento não produz resultados imediatos apenas pelas perfurações realizadas. Seu verdadeiro mecanismo de ação está na capacidade de estimular o processo natural de cicatrização da pele. Primeiro ocorre a fase inflamatória, que é responsável pela ativação dos fatores de crescimento. Em seguida, vem a fase proliferativa, marcada pela intensa atividade dos fibroblastos e formação de novo tecido. E por fim acontece a remodelação, quando o colágeno amadurece e a pele apresenta melhora progressiva da sua qualidade. Por esse motivo, os resultados do microagulhamento são graduais e continuam evoluindo durante semanas e meses após o procedimento. E essa foi a aula de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, é só escrever aí nos comentários que eu irei responder, tá certo? Muito obrigada e até a próxima aula. Não se esquece de se inscrever no canal e curtir esse vídeo.